A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sou pastor de criança, missionário de Ministério Infantil. Atuo há muitos anos na área de evangelização e discipulado em crianças em situação de risco. E esse é o nosso curso sobre acolhimento emocional no Ministério Infantil. Nós vamos dar sequência ao nosso curso, continuar aprendendo um pouco mais sobre esse importante assunto. A aula de hoje vai falar como transformar o Ministério Infantil em um ministério acolhedor. É muito importante nós trabalharmos o acolhimento dentro do nosso ministério com crianças. Então, se você, meu irmão, você, minha irmã, se interessa pelo assunto, deseja fazer diferença na igreja a qual você está, no trabalho de missão, no campo missionário, esse é um curso que vai te ajudar bastante. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o teu comentário no final da nossa aula, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, deixa o teu like, curta a nossa aula, isso ajuda bastante o nosso canal. Então faça isso antes de mais nada, para que você possa nos ajudar, nos abençoando a cada dia mais. Nós estamos conversando um pouquinho sobre acolhimento emocional. E nós vamos falar um pouco sobre como transformar o Ministério Infantil em um ministério acolhedor. Se você, como eu, atua no ministério com crianças há muitos anos, você vai perceber que as crianças que se achegam a nós, elas são muito carentes emocionais, elas precisam do acolhimento. E o ministério infantil é um ministério totalmente diferente, porque é aquele ministério que vai oferecer às crianças esse acolhimento, vai abrir o coração, vai receber as crianças com carinho. Eu trabalho numa área muito carente aqui da cidade de Campinas, São Paulo, e as crianças que chegam a nós, muitas delas, elas não são criadas pelos pais, às vezes são criadas por tios, por avós, porque às vezes a família começou um novo relacionamento e nesse novo relacionamento não houve espaço para essa criança. Então ela é deixada com os avós, com os tios, e essa criança que se achega a nós, ela chega muito carente emocionalmente, ela chega carente de atenção, carente de carinho, e nós que trabalhamos com essas crianças devemos oferecer esse carinho. Quando nós falamos de criança, toda criança ela precisa se sentir valorizada e amada. E muitas vezes ela vai buscar, meu irmão, minha irmã, no ministério infantil, esse carinho, esse amor que ela não tem dentro de casa, dentro da família. Então nós do ministério infantil é muito importante estarmos preparados para conhecer os sinais que essa criança está vivendo uma crise emocional, vivendo um momento difícil da sua vida e ao mesmo tempo oferecer todo o apoio que essa criança precisa. Então você que está aprendendo, o que nós estamos te apresentando é apenas um pouco do nosso conhecimento, mas tem muito mais para você conhecer, para você realmente fazer diferença na vida das suas crianças. Então, que você que começou nesse curso, se aprofunde nesse curso, busque conhecer mais do assunto, porque isso é muito importante. Pastor, o que é acolhimento emocional? Primeira coisa que nós vamos trabalhar, que você vai ter na tua apostila, você já deve estar com o teu e-book. Se você não está com o teu e-book, assista a primeira aula, mande a senha para nós, diga, olha pastor, a senha é essa, e nós vamos te enviar um e-book de qualidade. Tudo que nós fazemos por você é da melhor qualidade possível, porque nós estamos fazendo pelo reino. Você vai ver que nosso e-book não é aquele e-book de 2 folhas escrita, não. É ilustrado, com muita informação, muito relevante para o teu ministério. Então nós estamos na parte 2 do e-book, falando um pouquinho sobre o que é acolhimento emocional. O acolhimento emocional é oferecer à criança, no momento das crises emocionais, o acolhimento realmente, o ouvir, o se importar. Então acolher quer dizer, no momento da crise emocional, você dizer para a criança, olha, eu estou aqui
para te ajudar a passar por esse momento difícil. Eu estou aqui para te dar um apoio, para te ouvir nas tuas ansiedades. Então, o acolhimento emocional é isso, é oferecer o apoio emocional nos momentos de crise da criança. Então, as crianças, muitas vezes, as pessoas não notam, mas elas têm momentos de crise emocionais. Às vezes elas vão se chegar a nós com muita ansiedade, às vezes ferida emocionalmente, triste, abatida. Então, o acolhimento emocional é oferecer esse apoio emocional mesmo nesse momento de crise e dizer para a criança: olha, eu estou aqui. Pastor, quem são essas crianças que vão precisar desse acolhimento? Muitas vezes são crianças vítimas de abuso. Então se você é igual eu, trabalho numa área carente, muitas crianças que já chegam a nós, elas são vítimas de abuso. E muitas vezes ela não consegue te dizer: tio, eu estou passando por isso, tia, eu estou passando por isso. Então essas crianças, elas vêm para a gente muito machucada, emocionalmente abalada. Então eu preciso oferecer esse acolhimento para essas crianças que são vítimas do abuso, essas crianças que fazem parte de famílias desestruturadas. Então, como eu disse para você, às vezes o casal começou um novo relacionamento e nesse novo relacionamento uma das condições é essa: olha, eu não tenho espaço para essa criança, eu não tenho espaço para ela. E essa criança muitas vezes, infelizmente, ela é deixada com alguém para ser criada por essas pessoas. Eu quero dizer para você que essas pessoas que estão criando essas crianças, elas dão todo o amor, todo o carinho, todo o apoio. Não quer dizer que essas crianças estão sendo abandonadas, não, elas estão recebendo isso, mas elas não compreendem. Às vezes elas se questionam: por que eu não posso fazer parte dessa nova família? Às vezes nessa nova família veio uma outra criança, ela diz: por que meu irmão, minha irmã mora com meus pais e eu não posso morar? Então essas crianças que precisam do acolhimento, muitas vezes elas são vítimas dessas famílias desestruturadas, famílias que não têm estrutura emocional para dar esse apoio para a criança. Então essas crianças vão se achegar a nós para que nós possamos fazer diferença na vida delas. Outras crianças são aquelas crianças vítimas de agressões. Então, crianças que sofrem agressões com palavras ou agressões físicas mesmo, na escola, no ambiente escolar, dentro da família. Então, essas crianças se achegam para nós com muitos problemas emocionais e ela precisa de você, meu irmão, de você, minha irmã, que olhe para ela de uma maneira diferente, olhe para ela de uma maneira que diga: olha, eu estou aqui, nós estamos juntos para te ajudar. O Ministério Infantil Acolhedor, ele mostra para a criança isso: olha, nós estamos aqui para te ajudar a vencer esse momento difícil. Esse momento difícil que você está vivendo vai passar. Então isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço esse acolhimento? A criança vai chegar para mim e vai dizer: olha, eu estou sendo vítima de um abuso, olha, eu estou sofrendo agressão, olha, eu estou tendo uma crise de ansiedade. É muito difícil a criança se abrir para nós e expressar para nós aquele momento difícil que ela está vivendo. Então, como é que eu vou fazer, pastor, para saber que essa criança está em crise? Como é que eu vou poder fazer para saber que ela está vivendo esse momento difícil? Você, meu irmão, você, minha irmã, vai ter de aprender a ler sinais. Muitas vezes as crianças dizem muito sem falar nada. Então nós precisamos aprender a ler sinais. Pastor, que sinais são esses? Muitas vezes a mudança de comportamento. Aquela criança que se comporta de uma maneira e você vê uma mudança radical de comportamento, isso é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Outro sinal importante, o isolamento. Você vê aquela criança isolada das outras, não quer conversar, não quer participar das atividades. Isso é outro sinal de crise emocional. E um dos sinais muito fortes de crises emocionais é a agressividade. Aquela criança agressiva com palavras, com gestos, você olha e diz: nossa, essa criança é uma criança rebelde, essa criança é uma criança ruim. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes essa criança está dizendo
dizendo: olha, eu estou passando um momento difícil, eu preciso de ajuda. Então nós precisamos aprender a ler esses sinais, nós precisamos olhar para a nossa criança e dizer: olha, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo de maneira diferente na vida dessa criança. Nós começamos o trabalho numa comunidade e nós tínhamos 2 meninos, nós temos eles ainda, que são muito agressivos, não obedecem, muito difícil de lidar. E eu comecei a ver aquele comportamento e dizer: alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. E fomos procurar a família, e quando conversamos com a família, ela nos contou que há 1 ano atrás o pai daquelas crianças foi vítima da tentativa de assassinato, tentaram matar o pai das crianças, o pai não morreu, mas esse pai agora vive longe da família, não pode voltar mais ao convívio da família por causa dessa situação. E aí você para e diz: meu Deus, essas crianças estão vivendo toda essa situação emocional, esse peso emocional, e aí a gente começa a mudar o comportamento, às vezes chegar e dizer como eles estão, como estão se sentindo, às vezes um abraço, um gesto de carinho para mudar. E nesse período que estamos trabalhando com essas crianças, elas mudaram radicalmente o seu comportamento. Por quê, pastor? Elas estão vivendo um momento difícil e elas precisavam de alguém que olhasse para elas de maneira diferente. Então, saber identificar os sinais, olhar para a criança. Então, toda vez que você vê uma mudança de comportamento no teu aluno, na escola bíblica dominical, no trabalho de evangelização, saiba que alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feita e nós precisamos fazer diferença, nós precisamos mudar toda essa situação. E lembrando você, no final desse curso, nós vamos abrir vaga para o nosso curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Durante os anos que estamos trabalhando, há mais de 20 anos, percebemos o quanto é necessário pessoas capacitadas, pessoas preparadas para trabalhar dentro do Ministério Infantil. E você, meu irmão, você, minha irmã, foi escolhido por Deus, não está nesse curso por coincidência. Deus quer te usar poderosamente na vida das suas crianças. Nós já recebemos vários testemunhos de irmãos e irmãs que estão vivendo essa situação que o curso está apresentando. Então se aprofunde nesse curso. Então nosso curso de aperfeiçoamento sobre aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, nós vamos dar para você todas as orientações para você identificar esses sinais nas crianças, olhar para a tua criança com um olhar diferente. Outra coisa que o curso vai ser muito importante, você vai aprender o quanto é importante a tua atuação no aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil da tua igreja, na comunidade que você está. Então nós vamos falar um pouquinho como identificar os sinais de crises emocionais, o quanto é importante o acolhimento emocional dentro do ministério com crianças. Você vai aprender também as qualidades do conselheiro do Ministério Infantil. Pastor, eu quero ser um agente de acolhimento, eu quero fazer acolhimento. Quais as qualidades que você precisa? E o mais importante desse curso de aperfeiçoamento, que nós vamos abrir vaga com preço promocional, acessível a você, você tem condições de fazer esse trabalho de aprofundamento nesse conhecimento. Você vai aprender as técnicas corretas para o acolhimento, como é que eu trato a criança, quais os primeiros passos para fazer esse acolhimento. Então nós vamos dar todo esse conhecimento no próximo curso que vamos abrir, especial de acolhimento emocional, aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Então no final das 4 aulas nós vamos abrir inscrições para esse curso de aprofundamento e eu quero ter você como aluno, eu quero que você participe, faça diferença. Esse curso vai ser um diferencial na tua vida. Quando eu fiz esse curso, mudou totalmente a minha maneira de olhar para as minhas crianças. Eu passei a compreender melhor e me ajudou muito, não só com as crianças, nós aprendemos a acolher a família, os adultos. Então eu quero te convidar para fazer parte dessa turma especial. No final do nosso curso, se inscreva no curso
curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil e se aprofunde mais nesse assunto. Você vai conhecer muito mais desse assunto. O curso vai ter duração de 30 dias, com uma matéria por semana, 4 e-books. Você recebeu o primeiro, você vai receber mais 4 e-books e o certificado no final do curso. Então, só lembrando você, no final desse curso, não deixe de se inscrever no curso de aconselhamento pastoral para o Ministério Infantil e deixa Deus fazer diferença na tua vida. Então, nós estamos falando como identificar os sinais. Então, os sinais são mudança de comportamento, isolamento, agressividade. Você vai identificar nesses sinais e vai entender que essa criança está precisando ser acolhida. Pastor, o que eu vou fazer então? Primeiro, mostrar para essa criança que ela não está sozinha. Então, se aproximar da criança, tentar ouvi-la, gerar o vínculo emocional. Então, passar mais tempo com essa criança, estar mais próximo dela. Então, mostrar para ela, olha, existe alguém do teu lado que se importa com você. Outra coisa importante, muitas vezes a criança não vai se abrir no primeiro momento. Então tenha paciência, respeite o tempo da criança, deixe ela se sentir segura. Quando ela se sentir segura, ela vai dizer para você, olha, eu estou passando por isso, estou vivendo essa situação. Ou ela vai dar algum sinal que você vai dizer, nossa, ela está passando por um momento difícil. Então, primeiro passo do acolhimento, se importe. Segundo passo, aprenda a ouvir. Então, sente com a criança, procure ouvir, tentar entender. Então, isso é importante. Então, muitas vezes a gente quer falar, a gente quer se expressar, mas uma coisa importante do acolhimento é fazer a chamada escuta ativa. Pastor, eu não sei o que é escuta ativa. No curso você vai aprender o que é escuta ativa e como aplicá-la eficazmente. Então, vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, conversar com a criança, dar tempo para que ela se expresse. Então, muitas vezes na aula ela vai tentar conversar, ou às vezes ela não vai conseguir se expressar. Então, no final da aula, chama essa criança para uma conversa, sente com ela, pergunte o que está acontecendo, dê oportunidade dela se expressar, e você vai ver que logo, logo ela vai se abrir com você. E o mais legal disso, quando o vínculo é formado, ela vai te procurar nos momentos difíceis para que ela possa ser ajudada. Então, nós precisamos fazer isso. Então, é muito importante, no momento de crise emocional, oferecer esse acolhimento. Por quê, pastor? No curso nós também vamos falar sobre as consequências da falta de acolhimento. Existem várias consequências que podem acontecer com essa criança, então isso é importante para nós. Então, como é que eu ofereço acolhimento? Primeiro, mostrar que a criança é importante. Segundo, procurar ouvir a criança. Terceiro, incentivar a criança a se expressar, conversar com a criança. E no quarto, buscar muitas vezes atendimento especializado. Às vezes a criança que está chegando para nós, ela vai precisar de um especialista, às vezes um terapeuta, um psicólogo, ela vai precisar de algo mais. E você, como agente de acolhimento, vai correr atrás. Às vezes a família não tem condições. Aqui eu já corri atrás de psicólogos, eu já corri atrás de psicopedagogos, eu já busquei ajudar as crianças além do ambiente da sala do Ministério Infantil. Então, se você é um agente de acolhimento, se você está com o coração movido por Deus, apaixonado pelas crianças, você vai fazer diferença na vida das crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Lembrando que essa aula 2 também é em 2 partes. Então, na segunda parte que você vai assistir, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de crianças a serem acolhidas pelo Ministério Infantil. Então, não se esqueça, a aula 2 também é em 2 partes. Então, é uma aula só em 2 partes. Nós falamos sobre a importância do acolhimento emocional, como eu vou transformar o Ministério Infantil da minha igreja no Ministério Acolhedor. E na parte 2 a gente vai falar sobre os diferentes tipos de crianças que precisam do acolhimento emocional. A senha, você vai juntar agora a senha 2, 3 e 4, que vai aparecer nas próximas aulas. E no final desse curso você vai enviar para a gente as 4
senhas. E quando você enviar as 4 senhas, com as 4 aulas assistidas, nós vamos te enviar um lindo certificado de conclusão desse curso. Se você ainda não recebeu o e-book, envie a primeira senha para nós vamos te enviar um e-book muito abençoado, e no final do curso você vai enviar 4 senhas e vai receber o teu certificado. Deus te abençoe, é muito bom ter você com a gente. Entre em contato conosco, esclareça a tua dúvida. Agradeço pelos testemunhos de bênção. WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Quer um treinamento de qualidade, quer fazer diferença na vida das suas crianças, venha ser nosso aluno, faça parte dessa família e nós vamos abençoar a tua vida através do conhecimento que Deus nos deu e queremos compartilhar com você. Fique na paz do Senhor. Amém.